Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. A manchete de hoje é urgente, saiu o comunicado oficial do INSS na sexta-feira para alguns beneficiários. Vai começar a pagar e você vai entender agora quem é que vai estar recebendo e já vai começar ainda na próxima semana esse pagamento. Você vai entender um pouco mais. A manchete número 2 que eu trago para você é: Guedes acaba de anunciar que vai pagar novo benefício em novembro, começa em novembro, mesmo que para isso ele precise acabar com o teto de gastos. Seja muito bem-vindo ao canal, é uma honra ter você aqui e hoje eu vou explicar para você um pouquinho mais sobre esse benefício que o INSS vai começar a pagar. Não é nem benefício, é uma diferença de benefício. Ele vai começar a pagar em novembro. Talvez você tenha direito aí a esse dinheiro, você que está me acompanhando. E também vou falar desse novo pagamento que o Guedes já anunciou para novembro, tá bom? Então seja muito bem-vindo, meu nome é Sandro Gonçalves, gravando nesse domingão com o maior prazer. Quando você ama o que você faz, você não trabalha. Você tem prazer em servir. Tem coisas diferentes, tá bom? Mas vamos lá. Se é novo no canal, se inscreve. Se já acompanha, eu quero meu boa tarde, eu quero que você coloque o seu comentário aí, diz para mim o que eu tenho que melhorar no canal. Nunca passa aqui sem deixar um comentário. E importante demais, curte, compartilha pra gente fortalecer o canal. Você vai ficar ligado em economia, você vai ficar ligado em política, você vai fazer a diferença porque você vai lutar pelos seus direitos e vai ficar sempre bem informado para não perder dinheiro. Esse é o benefício que você tem em fazer parte dessa família do canal Dr. Sandro Gonçalves, tá bom? Então vem comigo que a informação começa agora. Vamos lá, pessoal, vamos lembrar de uma coisa que aconteceu lá atrás, enquanto o INSS ainda estava de portas fechadas, enquanto a MP 1006 foi aprovada. Vamos lá. As agências do INSS não estavam funcionando e você não podia passar por perícia. E quando você sofreu um acidente, você tem direito ao auxílio-doença. Qual foi a medida do governo? Olha, nós vamos pagar um valor fixo, você já mandou a documentação, nós já vamos começar a pagar. Se você não tem direito a indevido, depois nós vamos te cobrar a diferença. Se você tinha direito a mais, depois nós vamos te pagar a diferença. E foi exatamente isso que o governo anunciou agora. O INSS anunciou que vai pagar a diferença dos atrasados do auxílio-doença. Tá? Então, depois de meses e meses de espera, é que ele vai pagar. Essa matéria foi publicada hoje, 7 horas da manhã, quase 8 horas da manhã, e eu tô trazendo aqui de última mão para vocês, tá? Ó, sem poder realizar perícia médica, contribuintes receberam só a quantia de R$ 1.045, não foi nem R$ 1.100, mesmo tendo direito a um benefício maior. Cerca de 200 mil auxílio-doença oferecidos pelo INSS vão passar por essa revisão agora. Isso porque a Previdência Social investiga concessão realizada em 2020 ainda, no período do qual as agências estavam fechadas por causa da pandemia. Devido à impossibilidade de realizar perícia médica, os contribuintes com direito ao auxílio-doença receberam na ocasião só R$ 1.045, que era o valor de salário mínimo na época. Então presta atenção, agora eles vão receber a diferença. Olha esse exemplo. Se um segurado tinha direito a um auxílio-doença no valor de R$ 3.000, com antecipação sem perícia, o beneficiário só recebeu R$ 1.045. Caso comprovada a incapacidade e o valor e o direito seja maior da ajuda, o trabalhador terá o direito a uma diferença de R$ 1.955. Então, se você deu entrada no auxílio-doença, recebeu só R$ 1.045 no ano passado, você tem direito à revisão. Se você conhece alguém que está nessa situação, lembra para ele e fala: olha, tá na hora de você ir lá e cutucar o INSS para você pedir a diferença. É direito seu, o INSS não vai pagar automático não, bebê. Se você estiver achando que o INSS é tão bonzinho que vai falar: nossa, coitado, é direito dele, eu vou ajudar. Não. Faça o requerimento de revisão da perícia que o INSS confirmou que vai pagar, mas para quem requerer, beleza? Então, ficamos nessa aí, beleza? Agora nós vamos passar para a próxima
pauta. Pessoal, vamos lá. Nós temos o titio Guedes que está tomando conta do nosso Ministério da Economia. E o titio Guedes não quer sair, não quer largar o osso. E ele quer, apesar de ter falado que o maior erro do Brasil é a reeleição, ele quer a reeleição do Bolsonaro. Afinal, ele quer mais 4 anos lá. Você sabe disso. E olha só, uma pauta política muito grande é o Bolsa Família. Que o Bolsonaro quer mudar de nome, quer dar um pouquinho mais de dinheiro e dizer, o filho é meu. E você, que é esperto, não é bobo nem nada, sabe muito bem que a história não é bem essa. Dá uma olhada aqui. O auxiliar do Guedes confirmou na Jovem Pan, tá, que o novo Bolsa Família vai ser no valor de R$300, já começa em novembro e dezembro. Tá, esse auxiliar do Guedes que falou isso é o Bruno Funchal, tá? Que falou que o aumento do IOF vai bancar esse benefício. Eu já fiz um vídeo aqui, se você não assistiu, eu te recomendo assistir. O porquê que quem vai bancar o auxílio é o mais pobre. Vamos lembrar que o IOF incide em maior grau 4%, era 3%, agora passou para 4% ao ano para pessoas físicas. E era 1,5%, passou para 2% para pessoa jurídica. Pequeno gafanhoto, você vai responder, não sou nem eu. Pobre pega dinheiro na pessoa jurídica ou na pessoa física? Você que faz consignado, você que faz empréstimo pessoal, é na pessoa física ou jurídica? Então, bebê, quem vai pagar a maior fatia do bolo é você para bancar o Auxílio Brasil, o Renda Brasil ou o Bolsa Família travesti. Vamos falar assim, tá bom? Mas vem comigo. Vamos entender um pouquinho mais. A sana, a gana, a sanha, a vontade, o interesse em reeleição é tão grande que isso vem acima de tudo e de todos. Esse benefício do novo Bolsa Família. Tá? Não estou falando que esse benefício é ruim, não. Longe de mim atacar. Tem que ser pago mesmo. Só que é o seguinte, tem que ser pago com políticas públicas decentes. Eu concordo. Vamos tributar dividendos? Vamos colocar os mais ricos pagarem? Porque cobrar dos mais pobres é sacanagem. Vamos falar a verdade. E eu critiquei muito, uma matéria que foi publicada em julho do presidente Lula. E eu falei, pô, tá de sacanagem. Olha só o que aconteceu. Vou voltar no Guedes. Só vou abrir esse parêntese aqui. O Lula defendeu o fim do teto de gastos em postagens do Twitter. Segundo Lula, a quem interessa o teto de gastos? Somente aos banqueiros e ao sistema financeiro. E eu critiquei pra caramba isso. Eu levei tapa de tudo quanto é lado. Tá? E muita gente, que absurdo! Tá falando do nosso presidente Lula. Meu amigo, eu tô falando da atitude. Eu não conheço o Lula. Mas peraí, o teto de gastos, realmente, você confia para dar um cheque em branco na mão dos deputados e do presidente, seja Lula lá atrás ou seja Bolsonaro agora, você confia em soltar um cheque em branco do seu dinheiro público na mão dos parlamentares? Você acha que é viável isso? Tá? Medidas extremamente importantes como o combate à pandemia, uma lei pode simplesmente retirar esse tipo de medida do teto de gastos. Por exemplo, o combate à pandemia agora não entra no teto de gastos, mas extinguir o teto de gastos. E critiquei o Lula sim, e se quiser me bater por causa disso, escreve aí, você tá totalmente errado, o meu Lula não erra nunca, tá? E você que é bolsonarista, você fala, tá vendo que comunista? Tá vendo que cara mais comunista? Tá, então vem comigo. Fim do teto de gastos. Guedes faz sugestão do fim do teto de gastos para bancar o Bolsa Família. Ele quer acabar com o teto de gastos. Ô, meu amigo, então Guedes é igual o Lula? Então Guedes está agindo igual o Lula? Tá sim, pequeno gafanhoto. Bolsonarista, me xinga. Vai, quero ouvir. Petista, lulista, me xinga. Ou agora vamos falar o seguinte. Não existe bolsonarista e nem lulista. Existe pessoas que analisam os fatos.
Erro por parte do Lula, erro por parte do Guedes. Eu não admito um cheque em branco na mão de político para gastar da forma que quiser. Emendas não vão entrar no teto de gasto, emenda parlamentar. Não vai entrar no teto de gastos também, se não existir o teto de gastos, né? Lá, o fundão eleitoral. Você quer liberar isso para político? Você confia nisso? Eu não. Eu não. Então vem comigo. Vamos prestar atenção um pouco nessa matéria aqui. O novo Bolsa Família é a melhor jogada do governo atual para concorrer à reeleição. Vamos acabar com o teto de gastos para bancar a reeleição. Ah, mas peraí, o Guedes falou que a reeleição é o maior erro do Brasil. Incoerente, né? No entanto, para aumentar o número de beneficiários, o valor dos pagamentos é necessário ampliar o orçamento do programa. O programa provavelmente será renomeado e deve receber o nome de Auxílio Brasil. Esse deverá começar depois do fim do pagamento das parcelas do auxílio emergencial. Deste modo, com o fim do auxílio marcado para outubro, o novo Bolsa Família deve iniciar em novembro, tá? Então, o Guedes, em uma reunião lá no BTG Pactual, banco que ele ajudou a criar, ele falou, pô, uma alternativa seria nada mais, nada menos o fim da lei do teto de gastos. Opa, foi o Lula ou foi o Guedes que falou isso? Ou foi os dois que têm o interesse de pegar o nosso din-din e usar como um cheque em branco? Fala comigo, bebê. Tô errado ou não? Então, a previsão desse pagamento, tá? Já foi aumentado o IOF, quem vai bancar é você. E se você cair nessa narrativa de que vamos extinguir o teto de gastos, o cheque em branco é seu e quem paga a conta somos nós. Vamos abrir o olho, vamos entender um pouco mais de economia, vamos entender um pouco mais de política. Combinado? Um beijo no seu coração e não se esqueça, juntos nós aprendemos. Nós vamos aprender um com o outro. E a coisa mais correta que tem é você analisar o ato. Eu não sou contra Lula, eu não sou contra Bolsonaro. Afinal, não são meus amigos de cerveja, mas os atos que eles fazem, eu vou criticar ou elogiar. Essa é a vantagem da independência. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.